Diabetes e musculação. Será que essa prática de atividade física vai ajudar a controlar melhor a minha doença? Será que essa prática de atividade física vai me ajudar a ter uma melhor qualidade de vida? As respostas para isso eu vou deixar depois da vinheta. Valeu? Fui! E aí, pessoal do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa, tudo suave? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer estar falando com vocês novamente. Antes de tudo, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, é extremamente importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês se inscrevam também lá no Instagram, porque no Instagram eu estou tirando algumas dúvidas de vocês, no direct ou até mesmo em comentários. Aqui também eu tiro dúvidas de vocês nos comentários também, mas geralmente o pessoal tira dúvida lá, não sei o porquê disso, mas lá eles tiram bastante dúvida. Então se inscreva lá no Instagram também, comente, curta e... novamente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque às vezes o YouTube não notifica as pessoas que tem um vídeo novo. Beleza? Então no vídeo de hoje vamos falar sobre diabetes e a prática de atividade física no controle da doença e melhor qualidade de vida, ok? Antes de tudo, pessoal, vamos entender uma coisa bem importante. O porquê que a musculação pode ser benéfica para o paciente, no caso, que tenha diabetes. Por que uma atividade física vai ser interessante? Bom, pessoal, antes de tudo, quero deixar claro que esse vídeo é informativo, esse vídeo não é uma consulta e tudo mais. Você deve obedecer todas as recomendações dadas pelo seu médico, beleza? Esse vídeo é informativo, ok? Não é uma consulta, tudo bem? Então, vocês devem buscar todo respaldo, buscar todas as informações extras ou de tratamentos e tudo mais com o seu médico. Ele vai indicar a melhor atividade física para você, porque ele está conhecendo você de perto, ele acompanha você de perto, ok? Beleza? É só informação nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, o que a musculação pode ajudar uma pessoa com diabetes a melhorar o controle da doença? Como ela pode fazer esse benefício vir à tona? Antes de tudo, pessoal, é importante a gente destacar uma coisa. O exercício físico ele é extremamente benéfico para todas as pessoas, seja aquelas que têm diabetes, hipertensão, doença autoimune, que eu já falei até em vídeo, enfim, saudáveis. O exercício físico ele é extremamente importante para todos nós, beleza? Mas vamos para o vídeo, vamos logo para o vídeo em si. Como que a musculação vai auxiliar no tratamento, vai ser um coadjuvante no tratamento para o diabetes, seja o 1, seja o 2. Beleza? Vamos, primeiro de tudo, ter uma base fisiológica, né? Quando a pessoa tem diabetes, ela é dividida em dois espectros. No caso, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é quando não tem nenhuma produção de insulina. É aquela que geralmente é genética. No caso, a pessoa nasce muitas vezes já desenvolve o diabetes na infância, que é o mais comum, ela desenvolver essa diabetes na infância. E o diabetes tipo 2, que no caso é uma herança multifatorial, né? Então tem a questão genética também, mas também tem a questão do ambiente, a alimentação e tudo mais que envolve a vida dessa pessoa, ok? Bom, no diabetes tipo 1 não tem a produção de insulina. No diabetes tipo 2, a produção de insulina ou passa a não ter mais produção de insulina, ou a resistência, que é o mais comum. A pessoa não ela produz insulina, mas tem uma resistência à mesma, ok? Partindo disso, pessoal, sabendo que esses dois grupos eles têm uma dificuldade na questão de produção de insulina e na resistência de insulina, o que acontece dentro do nosso corpo se a gente tem algum problema afetando a insulina? Ocorre o aumento da glicose, porque no caso a insulina ela estimula a entrada de glicose dentro da célula e no caso ela faz o estoque de glicose dentro da célula, tira a glicose do sangue, beleza? A glicose dentro do sangue, se estiver de forma exagerada, ela acaba lesando o endotélio vascular, os vasos. Essa lesão nos vasos acaba gerando em nós a produção exacerbada de citocinas. As citocinas, o que são essas citocinas? As citocinas nada mais são do que pequenos soldadinhos que a gente tem no nosso sangue que estimulam a reação imunológica. Elas tentam defender o nosso corpo de algo estranho. No caso, o que está sendo estranho aqui é o excesso de glicose que lesou o vaso. Ou seja, quando essa glicose que está exacerbada sofre processo oxidativo dentro
do vaso, à medida que esse endotélio vascular vai sendo lesado, esses soldadinhos, as citocinas, vão até lá e geram uma inflamação naquele endotélio. Só que tem uma coisa muito interessante. Lembra quando eu falei que essa glicose exacerbada, alta, lesa o endotélio, as citocinas vão lá, esses soldadinhos vão lá para ver o que está acontecendo, o que eles têm que degradar, destruir? Lembra de uma coisa muito interessante que eu vou deixar aqui para vocês. Quando essas citocinas são estimuladas, elas promovem uma resistência à insulina. Veja bem, o excesso de glicose no sangue acaba levando à lesão do endotélio vascular. Esse endotélio vascular vai sinalizar ao corpo de que tem algo errado, as citocinas vão lá, né? Os padrões citocinéticos vão lá para ver o que está acontecendo e acabam fazendo uma reação exacerbada àquele endotélio para tentar, vamos dizer assim, salvar o endotélio e tudo mais, né? Mas com isso, ele acaba gerando uma resistência à insulina. E o que acontece? Uma resistência à insulina vai aumentar cada vez mais o quê? A glicose no sangue. Como se não bastasse isso, essa resistência à insulina que não vai pegar mais a glicose vai cada vez mais aumentar dentro do sangue. Com isso, mais e mais padrão inflamatório vai gerar. Outro ponto interessante, pessoal, que às vezes a gente deixa de lado, e é bom até explicar aqui, por que as pessoas que têm obesidade elas acabam, com o tempo, desenvolvendo um diabetes tipo 2. O tecido adiposo descobriu-se depois de muito tempo que ele produz também citocinas. E essas citocinas, que eu já falei anteriormente na questão da glicemia, gera resistência à insulina. Por isso que depois de muitos anos com o excesso de peso e tudo mais, essas pessoas vão ter uma intolerância à glicose. Por isso que é aquele estado pré-diabético, a pessoa fica naquele estado pré-diabético por algum tempo, uns 5 anos, até desenvolver propriamente dito a diabetes. Então veja só, pessoal, quando o endotélio tem muita glicose, essa glicose vai lesar o endotélio e vai vir citocinas e vai gerar mais resistência à insulina. O tecido adiposo abundante também estimula a resistência à insulina porque ele produz citocinas. Aonde entra a musculação em si e como que ela pode ser benéfica? Primeiro de tudo, quando a gente treina, quando a gente faz musculação, o nosso corpo ele recebe um choque de realidade. Opa, tem algo ativado aqui, uma atividade física acontecendo. É preciso que o nosso músculo receba nutrientes. No caso, aumenta a sensibilidade à insulina no nosso músculo. E o nosso corpo está mais ávido por glicose. O que acontece com isso? A glicose entra mais fácil dentro da célula muscular, da fibra muscular, no caso. Facilita a entrada da glicose dentro da fibra muscular. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente faz musculação, no caso, à medida que a gente vai construindo uma massa muscular, é óbvio que uma massa muscular mais abundante, uma massa muscular mais volumosa, precisa de combustível. Uma massa maior precisa de um combustível maior, ou seja, o glicogênio muscular ele passa a ter uma reserva maior, ele passa a ser uma reserva maior, ou seja, eu vou ter que estocar mais glicose dentro do músculo. Então, vê se você entendeu. Se eu cresço mais a massa muscular, mais glicose vai para dentro do músculo. Durante o exercício, o corpo está ávido por glicose, mais glicose vai para dentro do tecido muscular. Deu para entender, pessoal? Então, além do corpo estar mais ávido por glicose durante o exercício físico, que ele precisa preencher, no caso, aquelas reservas que estão ali naquela massa muscular, no caso, pessoal, além de ele precisar retirar mais glicose do sangue para dentro do tecido muscular, no caso, para preencher essas reservas, ele também precisa, durante o exercício físico, durante o estresse agudo, recolher mais glicose para a atividade que está sendo feita naquele momento. Por isso é tão importante, no caso, a atividade física, no caso, a musculação que eu estou falando aqui, porque o aumento de massa muscular corrobora em um maior estoque de glicogênio muscular. Precisa de mais glicose para dentro daquele músculo. Vai reduzir a quantidade de glicose dentro dos vasos e vai mais para o músculo, ok? Com isso, o que acontece? Se reduz a quantidade de glicose dentro dos vasos, diminui também o padrão inflamatório.
provocado por essas citocinas, porque não vai ter mais essas citocinas. Se diminui as citocinas, no caso, o que acontece também? As citocinas ela acaba, de certa forma, inibindo a ação da insulina. Ou seja, a resistência à insulina também diminui. Ah, eu vou ficar curado então do diabetes? Não, pessoal, você não vai ficar curado do diabetes. Porém, você vai ter um manejo melhor da doença. Isso é muito importante. Então, com isso, você reduz o padrão inflamatório. E outra coisa importante, em pessoas que têm obesidade, onde o exercício físico, no caso a musculação, vai entrar? Perda de gordura, porque nosso corpo ele é dinâmico. A gente não só tira glicose e manda para dentro do músculo, mas também a gente utiliza estoques de gordura para serem queimados. Ou seja, diminuindo o tecido adiposo, a gente diminui também o quê? A produção de citocinas, que tem qual consequência no corpo? Resistência à insulina. Por isso é extremamente necessário que uma pessoa, qualquer pessoa, faça atividade física, seja ela qual for. Por isso, todas as atividades físicas são importantes. No caso, a musculação é fundamental porque ela melhora a qualidade de vida. A pessoa passa a se olhar no espelho e ver um corpo diferente, um corpo mudado. Ela passa a ver os seus exames estarem mais controlados, né, no caso. Ela passa a ver que as enfermidades que ela antes tinha por conta do diabetes passa a diminuir. O controle da doença em si fica mais fácil. Então tudo isso muda. E como isso muda? Resumindo aqui o que eu falei em todo esse vídeo, o que a musculação pode fazer na vida dessa pessoa? Primeiro de tudo, aumenta a sensibilidade à insulina. Segundo, aumento de massa muscular. E o que a massa muscular vai fazer? Vai gerar maior estímulo para que a glicose saia do sangue e vá para dentro do músculo, para repor o glicogênio muscular. Terceiro ponto, queima de ácidos graxos, queima de gordura, o que é fundamental, porque o percentual de gordura está intrinsecamente associado à resistência à insulina. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a vocês que compartilhem, curtam, se inscrevam no canal porque é extremamente importante também. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, fui!